Olá a todos, espero que estejam bem. A professora Ionela está bem? Muito bem, obrigada. Então vamos iniciar a aula pela correção do desafio da última aula. Vamos relembrar. Prestem atenção ao ecrã. Consegue-se encher por completo a caixa abaixo com cubos de 1 cm3, de acordo com as ilustrações apresentadas. Qual é, em centímetros cúbicos, a sua capacidade? Para resolvermos este exercício e determinarmos a capacidade da caixa, ou seja, o seu volume interno, devemos descobrir as 3 dimensões do paralelepípedo retângulo que se pode construir com os cubos de 1 cm3 de volume que cabem na caixa. As 3 dimensões são a largura, o comprimento e a altura. Vamos começar pela largura. Cá está e conseguimos arrumar 3 cubos, certo? Ora, cada cubo é 1 cm3, tem 1 cm de aresta. Então, a largura do paralelepípedo é 3 cm. Muito bem. Vamos agora determinar o comprimento, certo? Conseguimos arrumar 5 cubos. Então, o comprimento do paralelepípedo é 5 cm. Muito bem. Por fim, vamos determinar a altura, certo? Então, conseguimos arrumar 2 cubos. Então, a altura do paralelepípedo é 2 cm. Muito bem. Temos então as seguintes dimensões: os 3 cm, os 5 cm e 2 cm de altura, certo? Os 3 cm na largura, os 5 cm no comprimento e os 2 cm na altura. Agora que já temos as 3 dimensões do paralelepípedo formado por todos os cubos que cabem na caixa, vamos determinar o seu volume, que corresponde ao volume interno da caixa, ou seja, à capacidade da caixa. Então, vamos ver, temos 3 na largura, certo? E vamos ter o comprimento 5 cm, então vamos preencher com 5 linhas de 3 cubos, certo? Então, temos 5 linhas com 3 cubinhos em cada linha, logo 5 vezes 3 é igual a 15. Muito bem. Temos uma camada composta por 15 cubos, ou seja, uma camada cujo volume é 15 cm3. Mas a caixa ainda não está completamente cheia, como a altura que determinamos é 2 cm, isto quer dizer que podemos colocar mais uma camada com 15 cubos. Então, vamos colocar mais uma camada, cá está ela, e já temos 2 camadas, certo? As 2 camadas são compostas ao todo por 30 cubos. Então, vamos ver o que é que fizemos. 2 vezes 15 é igual a 30. Então, as 2 camadas são compostas ao todo por 30 cubos. Então, o seu volume é 30 cm3. Também podemos fazer os cálculos de uma só vez, como mostra a animação. Vamos ver. Colocamos os parênteses para indicar os cálculos que queremos efetuar em primeiro lugar. E vai ser o 5 vezes 3, certo? Que são 15, certo? Podemos calcular a capacidade da caixa do seguinte modo. O dobro do quíntuplo de 3 é igual a... Muito bem, então, o dobro, 2 vezes 5 vezes 3, que vai ser o dobro de 15 é igual a 2 vezes 15 é igual a 30. E já está. Então, a capacidade da caixa corresponde ao seu volume interno, ou seja, ao volume do paralelepípedo formado pelo total dos cubos que cabem no seu interior. Então, cá temos a resposta. A capacidade da caixa é 30 cm3. Está certo? Espero que a tua resolução esteja correta e já sabes, coloca um certo bem grande. Na aula de hoje vamos rever um conteúdo que tem sido abordado nos anos anteriores. Mas agora no 4º ano vamos explorar algumas novidades. Trata-se do domínio de OTD, ou seja, Organização,
e tratamento de dados. E como é que podemos recolher, organizar e analisar dados? Imaginem que querem conhecer melhor os vossos colegas da turma. Então, escolhem algumas características para investigar. Por exemplo, saber quantos irmãos têm, os vossos colegas, que meio de transporte usam para chegarem à escola, qual o seu desporto preferido, qual a cor dos seus olhos ou até o programa preferido. As respostas que os vossos colegas derem a estas questões correspondem aos dados recolhidos. Depois, temos de os organizar, apresentar e analisar. Como sempre, o peixinho gosta de participar e ajudar. Vamos prestar atenção ao ecrã e ver o que investigou o peixinho, que hoje está muito generoso. Vamos ver. OTD, Organização e Tratamento de Dados. O peixinho pretende oferecer aos alunos de uma turma do 4º ano bananas e morangos. Cada aluno pode escolher receber só morangos, só bananas ou ambos os frutos. O peixinho registou abaixo as escolhas dos alunos. Vamos ver. O Rui, a Joana, o Miguel, a Rita, a Isabel e o André escolheram apenas bananas. A Ana, a Maria, a Filipa, a Laura, o João, a Teresa e a Alice escolheram apenas morangos. A Inês, o Bruno, o Filipe e o Pedro escolheram ambos os frutos. São gulosos. Convém organizarmos os dados para os podermos analisar melhor. Vamos ver como é que o peixinho nos pode ajudar. Então, o nosso peixinho diz: podemos organizar a informação recolhida de diferentes maneiras. Vamos relembrar. Cá está. A primeira vai ser o diagrama de Venn. É uma das possibilidades. Lembras-te? Vamos ver. Temos aqui o diagrama de Venn. Este tipo de diagrama foi criado pelo matemático inglês John Venn, daí o seu nome, que viveu entre 1834 e 1923. E peixinho, já foi há muito tempo, mas ainda hoje o usamos, porque permite explorar relações entre conjuntos, nomeadamente a reunião e a interseção de conjuntos. Vamos observar com atenção. Consideramos dois conjuntos. O conjunto dos meninos que escolheram receber bananas e o conjunto dos meninos que escolheram receber morangos. E vamos preencher os conjuntos com os nomes dos meninos da turma. Então, cá está. Vamos colocar aqui os meninos que apenas escolheram bananas. A Joana, o Rui, a Rita, o Miguel, a Isabel e o André. Reparem que eles não podem pertencer ao conjunto dos meninos que escolheram receber morangos. Claro, porque eles escolheram bananas. E agora vamos colocar os meninos que apenas escolheram morangos. A Ana, a Maria, a Laura, a Filipa, o João, a Teresa e a Alice. Reparem, eles não podem pertencer ao conjunto dos meninos que escolheram receber bananas, porque eles escolheram morangos, certo? Então, e agora, onde vamos colocar os nomes dos meninos que escolheram receber ambos os frutos? Claro, vamos colocar esses nomes na interseção dos dois conjuntos, pois estes meninos tanto escolheram receber bananas como morangos. Vamos ver? A Inês, o Bruno, o Filipe e o Pedro. Eles, alunos que escolheram ambos os frutos, certo? Vamos ver? Assim, os diagramas de Venn apresentam relações entre conjuntos. Então, são úteis para mostrar esta relação entre os dois conjuntos. Mas se quisermos contar os alunos e destacar esses valores, vamos ver. O peixinho tem outra sugestão. Cá está. O diagrama de Carroll é outra das possibilidades. O nome atribuído a este diagrama é uma homenagem a Lewis Carroll, que viveu entre 1832 e 1898. Também já foi há muito tempo.
mas ele era um matemático e escritor inglês que gostava muito de problemas de lógica e de jogos matemáticos. Então, vamos ver. Cá temos o título, que é muito importante, e nos relembrar o que estamos a analisar. E cá está o diagrama de Carroll. Neste diagrama podemos mesmo destacar o número de raparigas e de rapazes. Vamos ver. Cá está, raparigas, rapazes e depois o total. Aqui temos alunos que escolheram apenas bananas, alunos que escolheram apenas morangos e os alunos que escolheram ambos os frutos, certo? Então agora vamos ver. Cá está. Já temos os nomes. Fazendo uma leitura por linhas, podemos concluir que os alunos que escolheram apenas bananas foram, vamos ver, 6. Boa. Os alunos que escolheram apenas morangos foram, temos aqui 6, mais 1, 7. Muito bem. E depois os alunos que escolheram ambos os frutos, pois é, que foram 4. Estão a ver? Fazendo uma leitura por coluna, também podemos concluir que, vamos ver, só aqui a parte das raparigas, temos 10 raparigas. E agora vamos ver os rapazes. Temos 7 rapazes. Então, a turma tem 10 raparigas e 7 rapazes, adicionando os totais parciais por linha ou por coluna, nós obtemos o total dos alunos da turma. Vamos ver? Cá estão. São 17 alunos. É muito interessante, não é? Eu gosto. Obrigada, Peixinho. Então, os diagramas de Carroll são tabelas de dupla entrada, com a organização dos dados por linha ou por coluna. Podemos ainda observar ainda mais pormenores sobre os meninos que escolheram apenas bananas, o número de raparigas que é igual ao número de rapazes e também já sobre os meninos que escolheram apenas morangos, só um, não é? E o número de raparigas é muito superior ao número de rapazes. Pelos vistos, as raparigas desta turma adoram morangos. Em relação aos meninos que escolheram ambos os frutos, o número de raparigas é inferior ao de rapazes, certo? Em jeito de conclusão, o nosso peixinho diz-nos: os diagramas de Carroll são tabelas de dupla entrada com organização dos dados por linha ou por coluna, certo? Mas há mais. Vamos ver. Ainda temos outras possibilidades para apresentarmos os dados. Vamos ver qual é? O gráfico de pontos. Muito bem, Peixinho. Então vamos ver. Temos de colocar o título. Estão a ver? A escolha dos alunos. Porque é muito importante para lembrarmos o que estamos a investigar. E agora, vamos ver. Colocamos. Muito bem. Então, cada ponto representa uma unidade. Fazendo uma leitura deste gráfico, também podemos concluir que 6 alunos escolheram apenas bananas. 7 alunos escolheram apenas morango. E 4 alunos escolheram ambos os frutos. Mas ainda há mais. O peixinho hoje tem muitas novidades. Vamos ver. O gráfico de barras. Muito bem. Então vamos ver. Temos aqui, novamente, o título do nosso gráfico. E agora, cá está o nosso gráfico de barras. Certo? Devemos também legendar os eixos. O vertical com o número de alunos. Neste caso, de 0 a 8. E o eixo horizontal, que identifica aquilo que estamos a considerar. Os alunos que escolheram apenas bananas, os alunos que escolheram apenas morangos e os alunos que escolheram ambos os frutos. E agora, vamos ver as barras, porque é um gráfico de barras. As barras devem ter todas a mesma largura e a distância entre elas deve ser sempre a mesma. É muito interessante este gráfico. Então vamos ver. Temos aqui os alunos que escolheram apenas bananas foram 6, os que escolheram apenas morangos foram 7 e os alunos que escolheram ambos os frutos foram 4. Estão a ver? Muito bem, peixinho! Eu gostei muito de rever como podemos organizar a informação recolhida através de diagramas e gráficos.
Agora, os nossos alunos, se quiserem saber mais sobre os colegas da turma, podem fazer uma investigação em OTD, certo? Mas ainda podemos organizar a informação de outras formas, sendo a organização em tabelas muito importante também. Então, vão continuar com a professora Emanuel a estudar essa parte. Dando continuidade à aula, eu vou exemplificar-vos uma situação em que questionei alguns alunos de uma escola sobre o seu desporto favorito. Para tal, organizei uma tabela para ir preenchendo conforme ia obtendo as respostas. Então, vamos observar o registro que vai aparecer então no vosso ecrã. Cá tem o título, que são as tabelas de frequências absolutas e variáveis qualitativas. Então, temos aqui a nossa tabela, desporto favorito, a contagem e frequência absoluta. Estes dados estão organizados em categorias, que neste caso é o desporto favorito. Apresentam uma natureza qualitativa. Assim temos os desportos escolhidos. À medida que fui questionando os alunos, eu fui registando cada resposta utilizando o esquema de contagem chamado Tally Chart. Lembram-se como é que se faz? Então, fazemos um traço na vertical até 4 traços. O quinto traço marca sobre os outros 4. Assim, forma-se um registro pictórico que vale 5. Então vamos observar. Cá está, 4 traços na vertical e 1 sobre esses traços equivalente a 5. Então ficamos com esta contagem, na patinagem esta, no futebol, na natação, no voleibol e no handball. Certo? Desta forma, torna-se muito mais prático e fácil efetuar as contagens e saber o número de vezes que cada categoria surge no conjunto de dados, ou seja, saber a frequência absoluta de uma categoria. Cá está. A frequência absoluta de uma categoria é o número de vezes que essa categoria surge no conjunto de dados. Dito de outra forma, eu fico a saber quantas crianças preferem dança, quantas gostam mais de patinagem, etc. Então vamos ver. Dança, quanto estamos? 6. Patinagem foi preferido por 12 crianças. Futebol, 5, 10, 15, 18. Natação, 5, 5, 10. Voleibol, 12. Handball, 2 crianças apenas. Então, preenchida a tabela, é muito fácil responder algumas questões. Como, por exemplo, quantos desportos foram escolhidos? 6. Ótimo. Quantos alunos é que foram questionados? Ora bem, agora o total de alunos é conhecido adicionando os valores das frequências absolutas. Então vamos ver. Se adicionarmos os valores das frequências absolutas, obtemos o total de alunos inquiridos. E vamos ver qual é o total. Então o total será a soma destes valores e é igual a 60. Que desporto foi o preferido por 2 alunos? Vamos ver. Handball. Há 2 desportos preferidos pelo mesmo número de crianças. Quais são? Vamos ver. Aqui temos 12 e aqui 12. Então foi patinagem e voleibol. Ambos foram escolhidos pelo mesmo número de crianças. A que desporto favorito corresponde à frequência absoluta de 10? Vamos reparar aqui a frequência absoluta de 10, natação. E há um desporto que recebeu o maior número de preferências. Qual é o que foi? O futebol. Pois é, futebol é a categoria que ocorre com maior frequência neste conjunto de dados. E temos uma designação que é muito engraçada para esta categoria, que é moda. Não é a moda da roupa, nem andar na moda. A moda é a categoria que ocorre com maior frequência num conjunto de dados e, neste caso, é o futebol. E cá está. A categoria que ocorre com maior frequência num conjunto de dados designa-se por moda. Neste caso, a moda é futebol. Cá está. A frequência absoluta era 18, o valor mais elevado que aqui temos, e a moda é mesmo futebol.
Os dados deste slide referem-se ao número de horas de treino que os alunos de uma turma de natação da mesma escola praticaram na semana passada. Então estes dados estão organizados em classes, neste caso o número de horas de treino que apresentam uma natureza quantitativa. Assim, temos alunos que treinaram 0 horas, 2 horas, 5 horas, 10 horas. A frequência absoluta de uma classe é o número de vezes que essa classe surge no conjunto de dados. De acordo com os dados apresentados, vamos responder a algumas questões. Quantos alunos tem essa turma de natação? Então, o total de alunos é conhecido adicionando o valor das frequências absolutas. Então, para conseguirmos calcular o total, vamos aqui. 10 mais 5, 15. 15 mais 1, 16. 16 mais 4, 20. Então, temos um total de 20 alunos, certo? Mais uma questão. Pode afirmar-se que metade desta turma treinou 5 horas nesta semana? Então, vamos ver. Metade de 20 alunos são 10, sim? Então, está correto. Metade dos alunos praticaram 5 horas de treino nesta semana. Mais uma questão. Qual é a moda deste conjunto de dados? Não se esqueçam que moda é a classe que ocorre com maior frequência num conjunto de dados, não é? Então, a classe que ocorre com maior frequência num conjunto de dados designa-se por moda e, neste caso, a moda é 5 horas de treino. Cá está. É o que indica a maior frequência absoluta são as 5 horas de treino. Como vocês estão a ver, através da organização dos dados em tabelas de frequências absolutas, é muito rápido e fácil fazer uma análise sobre o inquérito que é realizado. Vamos agora a outra situação, onde vocês podem distinguir tabelas de dados de tabelas de frequências. Então vamos ver. Nós temos aqui 2 tabelas no ecrã. Na tabela A estão registados os dados relativos ao tipo de jogos tradicionais que alguns alunos da turma da Inês costumam brincar nas horas livres. Então, vamos organizar os dados na tabela de frequências absolutas, que é a tabela B. Então vamos ver. Temos aqui o nome dos alunos, o jogo tradicional que é preferido por eles e agora vamos organizar esta tabela. Temos o jogo da macaca, o jogo do berlinde, das escondidas e da cabra cega. E agora vamos preencher com a frequência absoluta e vamos ver quantos alunos preferem o jogo da macaca. 1, 2, 3, 4. Vamos agora ao jogo do berlinde. Vamos ver quantos já preferiram. 1, 2, apenas 2. As escondidas. 1 aluno. E cabra cega. 1 só também. Certo? Agora vamos acabar de preencher com o total. Então temos 4 mais 2, 6, 7, 8. 8 crianças. Terminado o preenchimento da tabela, vamos agora analisar algumas afirmações e verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Então vamos à primeira afirmação. Metade dos alunos prefere jogar a macaca. Ok. Se o total de alunos é 8, a metade de 8 é igual a 4. Está certíssimo. Então a afirmação é verdadeira. Outra afirmação. 1/4 dos alunos prefere o jogo do berlinde. Será? Ora bem, 1/4 de 8 será 8 dividido por 4, que é igual a 2. Ok? Então a afirmação também é verdadeira. Vamos a outra. A maioria dos alunos prefere jogar à cabra cega. Será? Não, esta afirmação é falsa, porque a maioria prefere o jogo da macaca. Outra afirmação. A moda deste conjunto de dados é o jogo do berlinde.
Nós vimos há pouco que a moda é a categoria que ocorre com maior frequência num conjunto de dados qualitativos. Então, a moda seria o quê? O jogo da macaca. Então, a afirmação é falsa. Vamos a outra. O jogo que corresponde à frequência absoluta de 2 é o jogo do Berlim. Vamos lá ver. Será? Claro. Olhando para a tabela, concluímos logo que esta afirmação é verdadeira. E por hoje é tudo, meninos. Terminamos mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, vamos rever o que aprendemos hoje? Hoje aprendi a analisar dados representados em diagramas, gráficos ou tabelas. A identificar a frequência absoluta de uma classe, categoria, com o número de vezes que essa classe ou categoria surge num conjunto de dados. A identificar a moda de um conjunto de dados com uma classe, categoria, com maior frequência absoluta. No ecrã vai aparecer o quê? O desafio desta semana. Ora, prestem atenção. Vamos resolver o nosso desafio para resolver o exercício 1 da página 162 do teu caderno do aluno, que diz assim: na tabela A estão registados os dados relativos ao mês de aniversário dos alunos do clube de dança da escola da Matilde. A linha A organiza os dados na tabela de frequências absolutas, que é a tabela B. A linha B, qual é a moda? E a linha C, quantos alunos fazem anos em janeiro? E pronto, meninos, desta forma nos despedimos. Até à próxima semana. Já sabem que contamos com vocês, por isso não faltem. E podem fazer investigações. Com certeza. Nós que é muito divertido. Olha, beijinhos, votos de uma ótima semana. Boa semana. E fiquem bem. Beijinhos. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uns Jogos e Rotinas do Aprender em Casa do 4º ano. Eu sou a professora Paula Medeiros. E eu sou a professora Marina Frisado, ambas da EBI de Arrives. Hoje vamos apresentar um jogo chamado 36 expressões. E porquê 36 expressões? Presta atenção, já vais perceber melhor. Quando aplicas os algoritmos da multiplicação e também da divisão, dá jeito de conheceres algumas propriedades da multiplicação. Por exemplo, dá jeito de saber que o produto de qualquer número por zero é igual a zero. E o que dá mais jeito de saber? Claro, as tabuadas do 1 ao 10. Ora, para cada uma das 10 tabuadas tens 10 expressões. Então isto significa que precisas de saber ao todo 100 expressões. Mas será que é preciso saber de cor 100 expressões? Na verdade, não necessitas de memorizar as 100 expressões matemáticas, pois podes recorrer às propriedades da multiplicação para recuperares algumas. O produto de qualquer número por 1 é igual a este número. Multiplicar um número por 10 é fazer cópias de dezenas ou dezenas de cópias, por isso acrescenta-se um zero à direita desse número. De acordo com a propriedade comutativa da multiplicação, se trocarmos a ordem dos fatores, o produto é o mesmo. Se aplicares estas propriedades, só precisarás memorizar 36 expressões matemáticas. O jogo que vamos explicar ajuda-te a memorizar estas 36 expressões. Para construires o jogo das 36 expressões, começa por desenhar uma tabela com 6 linhas e 6 colunas. Em cada retângulo, escreve os fatores correspondentes às 36 expressões e terás o teu tabuleiro. Em pedaços de cartolina ou cartão reciclado, desenha 36 retângulos e escreve todos os produtos correspondentes às expressões do tabuleiro.
Se quiseres jogar com um amigo ou familiar, deverás construir conjuntos de retângulos de cores diferentes para cada jogador. Também poderás construir uma outra versão deste jogo, escrevendo no tabuleiro os produtos e nos cartões os fatores. Agora vamos até à nossa mesa para jogarmos. Os dois jogadores devem ficar lado a lado para que possam ver o tabuleiro de jogo. De seguida, colocam os seus 36 cartões virados para baixo. Cada jogador vai virando aleatoriamente os seus cartões, colocando no tabuleiro do jogo e fazendo coincidir o produto com os fatores correspondentes. Saiu o produto 15. Agora é só procurar aqui dois fatores, que é o multiplicar de 15. Deixa-me cá ver, temos aqui 3 vezes 5 é igual a 15. E eu coloco aqui o meu cartão. O outro jogador tira o seu cartão e, neste caso, saiu um 10. 10 é o produto de 2 vezes 5 ou 5 vezes 2. E colocamos no tabuleiro. Vamos continuando a jogar de forma alternada os jogadores. Saiu 36. Agora vou procurar aqui novamente no tabuleiro dois fatores, que é o multiplicar de 36. Por exemplo, temos aqui 4 vezes 9 é igual a 36. E eu também vou tirar novamente um cartão. Ora bem, saiu um 36 outra vez, mas 36, há pouco a professora Marina tapou o 4 vezes 9, mas 36 também pode ser o 6 vezes 6. Cá está ele, 6 vezes 6, 36. Ora bem, se o retângulo do tabuleiro estiver tapado, não poderás usar mais cartões com o produto correspondente a esta expressão. Vai ganhar o jogador que conseguir esgotar primeiro os seus cartões colocando-os corretamente. Se jogares individualmente, poderás cronometrar o tempo e tentar colocar todos os cartões corretamente no menor tempo possível. Quando terminares os teus cartões, podes pedir ajuda ao teu professor, a um familiar, a um amigo, ou mesmo recorreres ao teu caderno diário para verificar se as respostas estão corretas. Esperamos que tenhas gostado, que construas o jogo e que o uses para praticar e memorizar a tabuada. Sozinho, com os teus amigos ou familiares, diverte-te. Adeus, fica bem. Adeus, até à próxima! Olá, amigos! Na rotina de hoje, o Peixinho trouxe um desafio e vamos fazer uma rotina com... Faz as conversões das medidas de comprimento, usando o quadro das conversões e recorrendo à técnica do dedo deslizante. E a professora Emanuel vai começar. Vamos ao primeiro exemplo. Ok, neste primeiro exemplo nós queremos converter uma leitura mista envolvendo duas unidades de medida de comprimento, os metros e os centímetros, para uma leitura simples, que vai ser em milímetros. Então vamos ver como é que fica. Colocamos o 2 no metro e o 4 no centímetro. Claro que vamos pôr o 0 nos decímetros. Em seguida, vamos deslizar com o dedo até ao milímetro. E ficamos com 2040 milímetros. Muito bem! Na próxima, nós temos uma medida com leitura simples, em decímetros, e vamos converter nas leituras simples para milímetros. Então temos 3,7 decímetros. Ali quem está a mandar é o 3. Vamos colocar o 3 nos decímetros e o 7 nos centímetros. E depois é só deslizar o dedo até aos milímetros. E cá está. Ficamos com 370 milímetros. Passamos ao próximo, certo? 800 metros. 800 metros é uma leitura simples. Queremos converter em hectómetros. Então, e agora é que vai ser, professor Emanuel. 0 da ordem das unidades vamos colocar no metro,
outro 0 nos decantos e o 8 das centenas vamos colocar no hectómetro. E agora? É só Vamos deslizar. embora! Caíram os zeros. Pronto, podíamos colocar aqui a vírgula e deixar os 2 zeros, mas não há necessidade. Então ficamos com 8 hectómetros. Hectómetros, muito bem. Agora queremos converter uma leitura mista de 3 decâmetros e 4 decímetros em 2 unidades de medida de comprimento para uma medida simples, que vai envolver uma única medida e que vai ser para hectómetros. Muito bem. Então vamos colocar o 3 nos decâmetros, o 4 nos decímetros e agora, claro que temos de completar com o 0, mas nós temos de ir para hectómetros, então vamos deslizar o dedo até aos hectómetros e lá está, colocamos a vírgula no hectómetro para marcar a unidade e claro temos de pôr o 0 e ficamos com 0,304 hectómetros. A próxima medida, 980 metros. Temos uma leitura simples, queremos converter para outra leitura simples que são quilómetros. Então vamos começar por colocar o 0 do logaritmo das unidades no metro, o 8 no decâmetro, o 9 no hectómetro. E bora lá deslizar o dedo. Colocamos a vírgula para marcar a unidade pretendida e o 0. Então ficamos com... pois, esse 0 também não há necessidade. Já caiu. 0,98 km. Quilómetros, muito bem. E por fim, vamos ver, temos 0,605 km. Pois é uma leitura simples, que envolve uma única unidade de medida de comprimento, quilómetros. Numa leitura mista, envolvendo 2 unidades de medida de comprimento, o hectómetro e o decímetro. Então vamos começar por colocar o 0 nos quilómetros, o 6 nos hectómetros, o 0 decâmetros e 5 metros. E agora vamos ver o que é que acontece. É só deslizar o dedo até ao decímetro. Cá está. E muito bem. E agora aquele 0 o que é que vai acontecer? Vai cair, pois é. Então ficamos com 6 hectómetros e 50 decímetros. E já está. E terminamos. Pois Foi é. muito engraçado, não foi? Acho que já deu para recordar a técnica do dedo deslizante. É isso. Agora é só praticar. Olá meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um momento semanal de resolução de problemas aqui no Aprender em Casa. Vamos, como já deve estar à espera, dar início à nossa aula com a resolução do desafio que te lancei na semana passada. Vamos lá então. O retângulo e o quadrado têm o mesmo perímetro. Qual deles tem a menor área? Repara, o que sabemos e o que queremos saber, que o retângulo e o quadrado têm o mesmo perímetro e queremos saber qual é que tem menor área. Então vamos começar por quê? Vamos começar por encontrar o perímetro aqui do quadrado, porque depois vamos ter que usar aqui para calcular aqui a medida da largura que nos falta. Temos o comprimento e falta-nos a largura. Então nós sabemos que o perímetro do quadrado é igual a 4 vezes o lado. Então o perímetro do quadrado vai ser igual a 4 vezes o 8, que é igual a 32. Então o perímetro do quadrado é igual a 32 centímetros. Agora, já sabemos aqui que o perímetro, porque nos diz ali no enunciado, que o perímetro deste retângulo é 32 centímetros. E nós sabemos o quê? Que o perímetro do retângulo é igual a 2 vezes o comprimento mais a largura, certo? Então, repara, o comprimento e a largura vai ser igual a quê? Ao perímetro dividido por 2, certo? Então é igual a 32 a dividir por 2, que é igual a 16. Repara, eu vou-te mostrar aqui. O comprimento e a largura multiplicado por 2 dá-me o valor do perímetro. Ora, eu tenho o valor do perímetro. Se eu o dividir ao meio, repara, fico com o valor do comprimento mais a largura, certo? Então, já sabemos que comprimento, esta medida mais esta, são 16 centímetros. Então agora, o que é que nós temos que fazer? Se o comprimento é igual a 11, então
o lado é igual, a largura vai ser igual a 16 menos 11, porque vai ser igual a esta medida deste aqui. Tiramos a medida do comprimento e ficamos com a medida da largura. Então vai ser igual a 16 menos 11, que é igual a 5. O comprimento é então igual a 11 e a largura é igual a 5 centímetros. Agora que já temos o valor de todas as medidas, vamos calcular a área. A área do quadrado é lado vezes lado. Então, é 8 vezes 8, que é igual a 64. A medida da área do quadrado, deste quadrado, é 64 centímetros quadrados. Aqui do retângulo, a área do retângulo é igual a comprimento vezes largura. Eu faço como costumo a largura vezes o comprimento, porque me dá mais jeito. 5 vezes 11 é igual a 55. Então, a área deste retângulo é igual a 55 centímetros quadrados. E agora já posso dar a minha resposta, porque já sei qual é que tem a área menor. O polígono com menor área é o retângulo, porque tem 55 centímetros quadrados e o retângulo tem 64 centímetros quadrados. Estou certa que tu também conseguiste. Vamos, sem demoras, à aula de hoje. Muito bem. Na aula de hoje vamos resolver problemas, mas desta vez não vamos recorrer ao modelo de barras. Sabes que o modelo de barras procura esquematizar a informação do enunciado. Mas, para além dele, há muitas outras estratégias muito eficazes na resolução dos nossos problemas. Há, por exemplo, problemas em que uma boa estratégia de resolução passa por usar o raciocínio lógico e a eliminação de possibilidades. E é isso mesmo que nós vamos fazer hoje. Vamos explorar alguns desses problemas. Vamos lá então. A Cecília, o Dário, a Emma e o Fábio estão sentados à volta de uma mesa redonda para jogarem à sueca. Onde estão sentados? Repara, damos aqui algumas pistas. O Fábio deu as cartas e entregou a primeira carta à sua esquerda. O Dário recebeu a primeira carta. A Cecília está sentada em frente ao Dário. Então, este é muito fácil. Basta agora seguirmos as dicas. E repara, o Fábio, nós colocamos o Fábio sentado aqui, podíamos colocar em qualquer outra cadeira, mas vamos colocá-lo aqui. O Fábio diz ali que entregou a primeira carta à sua esquerda. E quem recebeu essa primeira carta foi o Dário. Por isso, é o Dário que está sentado à esquerda do Fábio. E depois diz que a Cecília está sentada em frente ao Dário. Então, se o Dário está aqui, a Cecília vai ter que estar sentada à sua frente. E agora só falta sentar a Emma, que está em frente ao Fábio. Foi fácil, não foi? Foi só seguir as pistas e pensar um bocadinho, raciocinar de forma lógica. Temos a nossa resposta. O Dário sentou-se à esquerda do Fábio, a Cecília à sua direita e a Emma à sua frente. Acabámos de dar resposta a um problema, seguindo um raciocínio lógico e as pistas que nos foram dadas no enunciado. Vamos continuar. Então, vamos a mais um problema? Vais ver que é divertido. Vamos lá então. A Ana, o Benjamin, a Clara, o Dinis e a Érica são 5 amigos. Ordena os amigos por ordem crescente das suas idades, sabendo que a Érica é mais nova do que o Benjamin. A Ana não é a mais nova do grupo. Só um dos amigos é mais velho do que a Érica. A Ana é mais nova do que a Clara. Então, vamos ver. Olha, uma boa forma de resolver isto é te lembrares que não tens que seguir a ordem das pistas que são dadas. Ok? Então, repara. Eu pus aqui esta linha. Vai ser como se fosse uma linha temporal, onde nós vamos arrumar os nossos amigos pelas suas idades, por ordem crescente. Deste lado vai ficar o mais novo, daquele lado vai ficar o mais velho. Ok? E então, repara, vamos começar por ler a primeira frase. A primeira frase começa por nos falar na Érica e diz-nos que a Érica é mais nova do que o Benjamin. E depois, quando eu olho, eu vejo novamente o nome da Érica aqui.
E o que é que esta frase me diz? Diz-me que só um dos amigos é mais velho do que a Érica. Então repara, se a Érica é mais nova do que o Benjamin e só há um amigo que é mais velho do que ela, quem é que é mais velho do que ela? Claro, é o Benjamin. Então repara, o Benjamin é o mais velho e antes do Benjamin está a Érica, certo? Faltam-nos, repara, já eliminamos esta frase e esta. Vamos agora à segunda frase. A segunda frase fala-nos na Ana e diz-nos que a Ana não é a mais nova do grupo. Há alguém mais novo do que a Ana. Esta frase aqui também nos fala da Ana e diz-nos que a Ana é mais nova do que a Clara. Então, repara, a Ana é mais nova do que a Clara e não é a mais nova do grupo. Então, repara, a Clara está aqui, aqui é a Ana e o mais novo quem é? Claro, o mais novo é o Diniz. E então, repara, pensando, raciocinando, eliminando possibilidades, nós já temos aqui a nossa resposta. O Diniz é o mais novo, depois é a Ana, depois a Clara, a seguir a Érica e o mais velho é o Benjamin. Diz lá que não foi fácil. Basta ler e compreender exatamente o que lemos e depois sabermos que não temos que seguir a ordem das orientações que nos são dadas. Vamos seguindo conforme nos dá mais jeito. E então é só seguir em frente com a nossa aula e resolver mais um problema. Vamos lá. Muito bem. E vamos lá com calma resolver mais um problema. Vamos ler com atenção. A Andreia, a Graziela, a Lisete e a Sandra foram à papelaria. Cada uma delas comprou um material escolar diferente. Um caderno, um estojo, uma mochila e uma borracha. Quem comprou o quê? Repara, nós vamos ter que descobrir que material escolar é que cada uma das nossas amigas comprou. Então vamos ver. Temos aqui 3 pistas. Vamos à primeira. A criança com o nome com mais letras comprou a mochila. Muito bem, vamos contar as letras dos nomes das meninas. Andreia tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Graziela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual é a menina que tem mais letras no seu nome? É a Graziela. Então, foi a Graziela que comprou a mochila. Mas repara, o que é que me disseram lá em cima? Que cada uma só comprou um dos materiais escolares. Então, se a Graziela comprou a mochila, ela não comprou nenhum dos outros itens. Repara, fizemos uma eliminação em linha. Porque ela só comprou um. Quer dizer, se ela comprou a mochila, não comprou os outros. Fizemos então, como eu te disse, uma eliminação em linha. Mas podemos já fazer uma eliminação em coluna. Porque repara, se foi a Graziela que comprou a mochila, então a mochila não foi comprada por nenhuma das outras amigas. Pronto, já está. Já estão ali mais umas cruzes. Então vamos agora à segunda pista. A Liseta não precisa de um caderno nem de uma borracha. Então, se ela não precisa de um caderno e nem de uma borracha, quer dizer que ela não comprou nem o caderno nem a borracha. Quer dizer que ela comprou o quê? Ela não comprou o caderno, não comprou a borracha, ela comprou um estojo. Pois claro, porque era de um estojo que ela precisava. E então, repara. Mas agora repara. Se foi a Liseta que comprou o estojo, mais nenhuma das outras amigas comprou o estojo. Já fizemos mais uma eliminação. E agora vamos a seguir. A Sandra tinha comprado um caderno ontem. Ora, se a Sandra já tinha comprado um caderno ontem, tu achas que a Sandra foi comprar outro caderno? Não. Então, a Sandra não comprou o caderno, comprou a borracha. Então, repara, só falta saber... olha aqui, se a Sandra... Já me estava a esquecer. Se a Sandra comprou a borracha, quer dizer que a Andreia não comprou a borracha, porque a Andreia comprou o caderno. Já viste? O que é que nós fomos fazendo? Nós fomos lendo as pistas
e depois fomos eliminando as possibilidades que não se podiam verificar. Partindo da informação que nos era dada no texto, que cada uma só tinha comprado um dos itens, nós fomos eliminando em linha e em coluna. E facilmente chegámos à resposta que nós procurávamos. E agora, olhando para a tabela, já sabemos o que é que cada uma das nossas amigas comprou. Então claro que estamos prontos para dar a resposta. E então, venha ela. A Andreia comprou o caderno, a Graziela comprou a mochila, a Lisete comprou o estojo e a Sandra comprou a borracha. Então, tu já viste? Neste tipo de problemas é muito importante a compreensão que nós fazemos dos enunciados e a forma como nós somos capazes de pensar. Porque repara, nós nem temos que fazer cálculos, já viste? Nós só temos que perceber o que nos é dado e seguir pistas, eliminar possibilidades, raciocinar de forma lógica. Porque se uma coisa é de uma maneira, não pode ser da outra. Tenho a certeza que com treino e dedicação tu vais ser um as a resolver este tipo de problemas. E tens que admitir, eles são bem divertidos. Vamos já ao desafio que te quero lançar esta semana. Muito bem, e já tenho aqui projetado o desafio que te quero lançar esta semana. Vamos ler com atenção. A Graça, o Lourenço, o Martim e a Sónia nasceram em ilhas diferentes dos Açores. Santa Maria, Graciosa, Faial e Corvo. Um dos amigos do Lourenço nasceu na Graciosa. A Sónia e o Martim não nasceram no Corvo. A Graça nasceu no Faial. O Martim não nasceu em Santa Maria. Em que ilha nasceu o Lourenço? Muito bem, repara, pede-te aqui para usares a tabela e para eliminares possibilidades. Repara, este problema é em tudo idêntico ao que nós resolvemos há pouco. Repara, é o problema número 1 da página 61 do apêndice de apoio à resolução de problemas do 4º ano. É só seguires as orientações que aqui estão, a informação que te é dada no enunciado, eliminares, vais identificando o que eles te dizem, eliminas o que depois não pode ser, devido àquilo que te estão a dizer, não é? E vais ver que facilmente vais chegar à resposta. Já sabes o que é que tens que fazer. Lê as vezes que forem necessárias e diverte-te. Para a semana, cá estaremos para juntinhos resolvermos este desafio. Até lá, diverte-te com a matemática.